Aê! Estamos online. Link, queridos, Boa, muito obrigada beleza? por aceitar vir aqui trocar essa ideia comigo. São anos de amizade, né? Que a gente se conhece. Enfim, estou muito feliz de ter você aqui de novo. E aí eu já queria começar perguntando para você o seguinte. Em 2018, eu gravei um documentário com você chamado Um Dia no Point, Uma Vez no Point, desculpa. E, e esse documentário ele retrata bem assim como que é, ou como era até então, né? Esses encontros, né, no centro, essa cultura do picho, né, paulistana. De lá para cá, daquele link de 2018 para o link de hoje, de 2026, conta aí o que mudou, fala um pouco, já se apresentando desse rolê. Sou Link Museu, nascido e criado aqui no Extremo da Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes. Tenho 39 anos, sou artista plástico e artista urbano e criador, vamos dizer assim, articulador cultural na quebrada ali na região que eu moro, na Vila Cosmopolita, pelo fato de ser a última parte pertencente a Guaianazes, divisa com a Tiradentes e Itaquera, ali na região da Fazenda do Carmo. Esse é o rolê que eu atuo ali, que eu resido. E eu atuo há 25 anos pichando a palavra museu pelos diversos cantos da cidade. Há 7 anos eu pinto tela, tenho um ateliê há 4 anos com mais 2 amigos, o Tito Terapia e o Evandro César. E, poxa, são anos de amizade, né, Aline? Muita amizade, muito carinho um pelo outro. E lá em 2018, a Aline já tinha essa visão de gravar algo comigo, mostrar esse universo do picho, a qual eu faço parte e tenho vários amigos. Porque é uma coisa que as pessoas conhecem só quando acorda com a sua parede, a sua fachada pichada. Muitas vezes são letras ilegíveis, símbolos que não entendem. Então a gente já gravou esse rolê nessa época para poder falar sobre esse universo do picho, a quebrada, o grafite. Eu já vinha do rolê de Sarau também, no Luau dos Loucos. Então a gente fizemos um mexidão disso e demos um rolê pela quebrada. E em 2019 eu conheci um coletivo de arte que veio conhecer a região aqui da cidade de Tiradentes, né? E comecei a se interessar por outros tipos de arte, porque a única forma que a gente tem de referência de arte na quebrada é o picho, o grafite e o sarau, tá ligado? É o que a gente mais temos na quebrada. E, e aí eu comecei a se interessar por arte, recebi um convite de um grande artista, Rodrigo Andrade, para a gente fazermos uma parceria artística. E aí ele veio me falar de Basquiat, Cézanne, Monet, Van Gogh, Caravaggio, vários nomes aos quais eu nunca nem tinha escutado. Acho que o mais próximo disso era o Basquiat, porque uma vez o Todd Ioni falou que era o Basquiat do Guetta aqui no Graf Festa. Pelo fato, né, de fazer o picho, um bombe, um sarau, tem uma articulação na quebrada ali. E aí eu fui entender um pouco sobre esse rolê de arte contemporânea, mais especificamente pinturas, né, os grandes pintores. E eu sempre amei tinta, é um dos fatores que eu fazia pichação e faço até hoje, né? Eu faço picho, da pichação eu comecei a fazer grafite, e aí o contato com a tinta eu fui começar a trabalhar como ajudante de letrista, depois como ajudante de pintor, depois por conta própria pintor residencial, e aí até chegar a esse patamar de começar a se envolver com artes, participar de exposições, participar de galerias. E hoje em dia eu posso dizer que eu vivo exclusivamente de arte, das minhas próprias artes. E acho que isso é uma realização enorme, né? Porque o sonho de todo artista é viver de fato da sua própria arte. E para chegar até esse patamar, foram pessoas assim como você que lá atrás já via, sabe, as qualidades, já via o brilho.
e incentivou, sabe? Mostrou o caminho, apresentou pessoas, trocou ideia. Porque acho que eu, como todo jovem periférico, crescido na periferia, a gente tem os nossos demônios, nossas revoltas, nossos problemas. E mudou muito, eu já, sabe, era muito nessa ideia de revolta, de agressividade. E de lá para cá mudou bastante a coisa. E hoje em dia eu posso dizer que eu e meus amigos tendo o ateliê da Rapa, nós somos bons exemplos na quebrada. A gente mostra que somos capazes. E é muito louco que, mesmo a gente tendo alcançado outros patamares, a gente continua sendo quebrada, e estando com os quebrada. Mesmo colando na Burguelândia, convivendo com os boys muitas vezes, a gente ainda continuamos com as nossas raízes firmadas aqui, na quebrada. Isso é muito da hora. Hoje em dia eu tenho um trabalho na França, na... tenho um trabalho no México, na Inglaterra, na Colômbia e nos Estados Unidos. E é muito louco isso, sabe? Poder falar isso sendo pichador, sendo maloqueiro, sendo o que é, sem ficar pondo uma mascarazinha, uma etiqueta. E sendo que nós somos, e mostrando como nós somos, mostrando que a periferia tem um lado bom, tem uma parte de bagulho da hora, bom, apesar de todos os males também, como todos os lugares em grandes cidades têm. E tô aqui para trocar ideia, para falar e agradecer a mais uma vez você que é uma queridona de coração minha. Obrigado. Imagina, querido, você sempre, mesmo antes da era galeria, já era um grande artista. E É, falar um pouquinho dessa era antes da galeria, antes de acessar esse mundo, né, do mercado das artes que você está agora. Depois a gente fala sobre isso. Queria que você voltasse um pouquinho, falasse um pouco de suas memórias, assim, lá, sei lá, do começo dos anos 2000, 2010, quando, sabe, havia no rolê de piso, estava mesmo pegando, assim. Conta um pouco traz um pouco dessa sua memória, daquele momento, quando você nem sonhava em estar nesse mercado de arte agora. é muito doido, eu vou aqui lembrar dos anos 2000. Eu estudava na escola Saturnino Pereira, que é tida como uma das melhores escolas aqui na região onde eu moro. E eu estava na oitava série, a escola ia só até a oitava, né, Saturnino. E eu já sabia que eu ia ser retido, porque minhas notas não estavam da hora, comportamento também não. E vários amigos passou de ano e eu não passei, então eu já sabia que ia ser ruim para mim. Aí acabaram me expulsando. E aí, nisso, eu já vinha nessa questão, como eu disse, sabe, de uma mente mais fechada, uma revolta. Fui lá, pichei a escola, escrevi uma frase xingando o vice-diretor, que foi um dos que me expulsaram. Depois de um tempo, eu fui lá e pichei os cabos de aço, escalando, quando ainda tinha um braço bom, escalei o cabo de aço, eu fiz uns pichos. E usava a pichação mais como esse lance, sabe, de uma revolta, um protesto. E é muito doido, porque assim, eu entrei no picho museu no ano de 2001, no meu aniversário, dia 1º de setembro de 2001. E era um picho muito de quebrada aqui da região da Coab, Juscelino, Maia. Tinha um Zeca ali naturalmente que fazia uns. E quando eu entrei, eu já comecei a colar pro Centro Cultural da Vergueiro, depois mudou o Ponte. E aí, essa convivência, sabe, essa interligação de leste, centro, centro quebrado, o contato com outras pessoas. Mas era muito esse universo de rua. E aí a pichação é uma coisa que é muito marginalizada. Eu quis fazer curso de grafite, não tinha curso de grafite, na época tinha o Parceiros do Futuro, aqui no Paulo Sarazate, no Maia, eu fui umas 2 vezes, o professor era mais maluco que nós, o professor Eliomar, é bem conhecido aqui também, apesar de anos que eu não encontro. E eu fui acho que umas 2, 3 vezes, no máximo, e depois o professor subiu, não teve mais aula. Então toda a influência, seja na pichação, grafite, o sarau é próprio de quebrada mesmo, foi a rua. Prova disso é que quando eu ia para a escola, eu ia a pé ali no caminho da Luiz Mateus, eu via as pichações no muro e na escola eu via o alfabeto. Eu comecei a aprender a ler e escrever ao mesmo tempo, porque eu assimilava o A no triângulozinho com o risco no meio. A pichação era como se fosse um triângulo só.
Mas não era exatamente as fórmulas da pichação ali que me atraíam, era aquela coisa do muro todo preto, pichado, e de um dia para o outro eu ia para a escola, tinha uma mancha de azul, tinha uma mancha de amarelo, então a cor que atraía chamava atenção, eu comecei a assimilar aquilo com o alfabeto, comecei a aprender a ler e escrever na escola e os pichos também, mas eu vi pichar mesmo só com meus 13, 14 anos, já para os 15 na escola, aquela coisa de pegar o marcador, riscar o banheiro, a carteira, como acho que a maioria começou, sabe? E dali em diante, meio que viciou. E aí, pelo fato de ser uma coisa marginalizada, eu fui buscar um curso de grafite, algo mais artístico, e na quebrada não existe. O que a gente vê falar de arte é Romero Brito, é Mona Lisa, tá ligado? É o básico que a gente tem mesmo na escola. Então, assim, mudou demais a visão. O pós, o contato com tinta a óleo, o pós estudar alguns artistas, proporcionou outras coisas também, né? E estou aqui de quebrada até hoje, troco ideia com a molecada demais, falo sobre isso. É muito legal que o próprio ateliê da Rapa, que a gente tem os pessoais que são catadores, reciclagem, passa, troca uma ideia, toma um, fuma um, aí traz um quadro para a gente restaurar, aproveitar a matriz, esticar outra tela, traz uma lata de tinta que achou na reciclagem. Então esse é o convívio também, a importância da arte, sabe? Acho que é o contato, o convívio, você possibilitar as pessoas ter um contato que nós não tivemos. Jamais a gente ia escutar falar de Basquiat, de Caravaggio, de Van Gogh e tantos outros artistas aqui no nosso meio de amizade, no nosso convívio no dia a dia, né? Ô, Link, fala um pouquinho de quem eram as suas referências nessa época, assim, de os pichadores, né? As galeras que nessa época lá é, eram referência para você, assim, quem que você se inspirava no corre do picho, nos rolês? Eu viajava muito nas grifes, né, e nos letreiros, como eu falei. Então, os Mais Imundo é a principal grife, foi criada aqui na Coab Juscelino, a galera do rock and roll, nos anos 80, 88, mais preciso. Então, no meu caminho para a escola, eu via muito a pichação da galera que era da própria grife. Via Vírus, via Loucura, via Cascão, Corvos. E vários tinham em comum a grife. Então, as grifes começaram a me atrair, além das cores também. Quando eu comecei a entender as letras, eu comecei a entender os pichos. E aí eu ficava vendo as pichação e, tipo, os que eu mais via, tipo, eu falava, pô, esse daqui tem bastante, esse daqui tem menos. Aí comecei a se entender um pouco mais, se envolver um pouco mais. E aí no ano de 2003, no ano de 2003 eu conheci o Pinguim, 8º Batalhão, veio morar aqui na Coab Fazenda do Carmo. É um pichador, tipo, lendário desde 89, muito humilde, super coração mesmo. E assim, os pichadores mais velhos, né? Era a referência. E aí ter o contato com o pichador mais velho, tipo, isso ajudou muito, mas o meu parceiro mesmo era o Zeus, que era o único pichador aqui da quebrada, pichava Zeus, eu tinha acabado de entrar no museu, e é engraçado que o nosso primeiro rolê a gente marcou de fazer, a gente fomos lá pro Tatuapé, pichar a ponte do trem lá, e ele chegou na minha casa, eu tava com uns 4 ou 5 litros de tinta, pra fazer um rolê só, ele falou, não, moço, você é doido, é muita tinta, deixa um pouco aí, senão dá ruim os caras pegar, a gente vai ficar todo colorido. Então, assim, tive amigos que me ajudaram. O meu finado primo, Snoopy, o MC, auxiliou bastante em questão de ter noção do picho. Às vezes ele fazia um picho de 1 metro por 80 centímetros. Eu ia lá fazia tipo por 1,20, 90 centímetros. E tipo, ele, não, você fez maior que eu. Aí eu fazia 1 metro, mesmo tamanho dele, 1 metro de tamanho, mas a altura ele fez com 80, eu ia lá e fazia com 70. Então a rua tem muito isso, né? Pichação. Você fazer de igual com. Tá no rolê eu, a Aline e mais uma pessoa. Então os três vai fazer o picho do mesmo tamanho, tal, para não ficar um diferente do outro. Senão é o famoso sapo, né? Oh, você sapiou, fez maior que o meu, vacilou.
E a amizade, as vivências, né? Ao longo desses 25 anos, pô, tem pessoas que eu considero tipo família meu, tá ligado? Tem alguns que é finado, eu sinto saudade por demais. Tem a galera mais nova que chega, tipo, vê a gente como referência. Aí nós saber ter a humildade também de, vamos fazer um rolê junto, porque tem vários que metem umas malas aí por ser mais antigo. O convívio com as manas também, né? Porque, vamos ser sinceros, pichação é um. Hoje em dia nem tanto, mas já foi muito mais machista. Embora tenha várias manas aí das antigas que representou, mas hoje em dia tem muito mais mulher envolvida. E acho que é isso, né, mano? É igualdade, sabe? É um grito nosso, a origem. Ontem eu assisti um filme chamado O que é isso, companheiro? Muito bom. E aí mostra no início os estudantes, tal, né, fazendo os pichos, tal, protestando ali para a ditadura, tal. E acho que isso que é a essência, a gente tem que manter a rebeldia. O picho, ele não é feito para agradar, para ser bonito, estilizado, porque senão perde a graça. Já pensou você poder sair com a sua lata de tinta e pichar qualquer muro, não dá fuga dos polícia, do Zé Povinho, de ninguém? Perde o ato da rebeldia em si, né, a essência. Mas também tem que ser valorizado e visto como uma arte, mesmo que seja muitas vezes uma arte marginalizada, porque os próprios cidadãos do sistema marginalizou, né, o bagulho, mas tem que ser reconhecido, porque faz parte do cotidiano nosso aqui. Você acorda com seu prédio pichado, sua janela, as avenidas aí, os grandes centros comerciais, e não dá muita importância, mas quando vem uns gringos, eles piram. Porque o grafite é mundial, né? Você roda o globo terrestre, você vai ver o style, 3D, bomb, personagem. Mas o picho mesmo, o próprio, ele foi criado e nasceu aqui em São Paulo. Então é uma parada que é muito louca. E aí teve essa questão dos estudantes e o pós dessa questão dos estudantes também do movimento do rock, né? Por isso das letras de picho serem umas coisas quase indecifráveis muitas vezes. Embora muitos pichos dos anos 80, anos 90, são os letreiros bem mais simples de ler. O meu próprio letreiro museu, na minha vila até as criancinhas, os senhores falam, e aí, museu? Tal, me chamam de museu, porque é muito fácil de ler. Já levei em quadro, pichando, e o polícia leu o meu picho e veio me esculachar, me chamando de museu. Eu já te chamei de museu. Sim, Ô, é Link, normal, minha mãe, meu pai. ô, Link, você falou aí dos tipos de letra, tal, né? Como que foi a construção? Primeiro, né, eu queria que você contasse um pouco, você está com o boné dos mais imundos, né? Eu queria que você contasse um pouco, acho que você foi testemunha dessa história, né? Queria que você Tô com o contasse. boné dos mais imundos e no berço dos mais imundos. Estou aqui na Coab Juscelino, onde nasceu aqui, ó, a época do Sim, Poperô, tal. sim. A galera que mais Do antiga tá ligada. Poperô, eu colava no Poperô também. É, isso que é da hora, as quebradas. Ô, Link, conta um pouco a história, assim, do que você sabe dessa origem dos mais imundos e como que surgiu o museu dentro dessa CRIO, né, dessa grife. Eu entrei no museu no ano de 2001. E o museu foi criado em 89. Então, até eu chegar no museu, teve várias outras pessoas. Algumas são finadas, tem um mano que é polícia, tem um mano que já foi traficante, irmão, tal. Várias fitas. Eu entrei, como eu disse, no ano de 2001, e aí dei uma espalhada pelo picho pela cidade, e também fui para essa parte do grafite, do grapicho, porque eu fazia muito de dia, então tinha que ser uma coisa um pouco artística para não ter tanto embaço. E os mais imundos, como eu falei, era uma grife de admiração, né? Pelo fato de ser aqui de perto, né? Que eu via demais. E aí eu fui conhecendo e também conhecendo as histórias das brigas, as tretas entre as grifes, né? Que veio os anos 90 aí. Mas a história dos mais imundos, até onde eu saiba, nasceu aqui na Coab Juscelino, através da galera que curtia rock, mais precisamente uns black metal, uns rock bem pesado mesmo, poleira. E aí eles se intitulavam aqui entre eles os mais imundos, a galera, né? Os mais imundos, tal, pelo fator do rock podre.
E aí todos escreviam na parede os mais imundos, não era exatamente a grife, era um nome dito próprio. E não tinha nem sequer assinatura. E aí começou a se espalhar aqui pela Coab Juscelino, mas não tinha assinatura e alguns letreiros, era muito, assim, fora do contexto. Às vezes ia fazer ali uma coisa escorrida tal. E aí não tinha como saber quem exatamente o que fez, porque não tinha assinatura. E aí, daí surgiu a necessidade de nomes, né? Por exemplo, o Formigão, que foi um dos fundadores, ele tem a produtora de black metal, de rock e tal. Ele foi o pai do rolê. E ele começou a fazer corvos, que é um bicho carniceiro, tal, né? O corvo. E aí tinha um mano que andava junto com a galera na época, o Zóio, e falou, pô, vou lançar Cascão, que é ligado à sujeira, imundo. Então, assim, foi vários nomes que foi acontecendo, foi rolando. E nessa galera tinha um mano, Chucrutes. O apelido dele é Chucrutes, ele morava aqui no Juscelino. E ele era um dos mais velhos dessa galera que ele também andava junto na época. E os caras chamavam ele de Museu, por ele ser um dos mais velhos. E estranho também, ele tem um olho de cada cor, ele é um branco do cabelo crespo. Era um dos estranhos mais velhos. Aí a molecada chamava ele de Museu. E aí ele foi vendo os pessoal inventando os nomes e fazendo a grife, né, os mais imundos. Ele falou, vou fazer museu. E é engraçado essa ideia porque eu não conhecia ele. Eu entrei no ano de 2000, aí eu vim conhecer ele muito depois. E na ocasião que eu conheci ele, ele falou, pô, minha mãe briga comigo até hoje. Minha mãe é uma senhorinha veinha, ela passa pela cidade, vê escrito museu, acha que é eu e briga comigo. E aí ele teve que explicar que é outros pessoal. E no ano de 2021, 2022, eu conheci o Capu, que é um outro mano que picha museu, aqui da região do Prestes Maia. E ele ficou uns anos parado, ficou recluso também na Liberdade. E aí a gente se conheceu, e ele é museu desde 95. E ele falou, pô, muito louco, tipo, ver o picha aí pela cidade arrebentando, você representou mesmo, o máximo respeito. Aí ele voltou a pichar também, e hoje em dia é só eu e o Capu que lança museu. Ele agora mora na Zona Sul, eu moro aqui no Extremo Leste, e aí a gente representa pela cidade aí, desde 89 o picha nasceu e até hoje tá vivo graças a nós dois, pelas paredes. E aí ainda para completar toda essa transição, né, entre rua e galeria, que é um ambiente totalmente diferente e furar a bolha, essa aqui é a palavra correta, né, mano? Furar a bolha. Tamo aí. Então fala um pouquinho como foi, tá? Então, a gente já passou por esse passado aí da rua, né, dos rolês. Fala um pouquinho de como você, né, caiu nesse mundo, ou foi catapultado para esse mundo que é totalmente diferente, né, em tantos sentidos. Como que foi para você, para o seu Antes, corpo, para a sua cabeça? Como que foi isso? antes de tudo, é muito louco pensar assim, né, que eu já fiz muita coisa. Fazia sarau, tinha horta, tinha o Luau dos Loucos, o próprio evento de grafite na quebrada. E sempre assim, por conta própria, por gostar de fazer e estar na quebrada e fazer. Era visto como um cara legal, tal, mas não reconhecido como um artista. E aí, quando eu conheci essa galera, esse coletivo que veio atuar aqui na cidade de Tiradentes, conhecer os coletivos que atuam aqui também, um coletivo de pessoas centrais, né, em sua maioria branca, veio conhecer a cidade de Tiradentes, coletivos que atuavam por aqui. Eu E levei, aí, inclusive, né? sim, você fez essa ponte, né, Aline? Você falou, pô, lá tem muitas coisas boas e vale a pena conhecer. E uma dessas coisas boas foi o pessoal conhecer o Luau dos Loucos, né? Que era ali na praça, na Fazenda do Carmo, que eu e mais alguns amigos, o Clash, o Tais, o Calzinho, fazíamos todas as terça-feira à noite e começou através de uma ação assim totalmente inusitada. Nós estávamos na praça fumando tomando umas cachaça, a praça cheia de mato, e aí nós tivemos a ideia de carpir a praça, dar uma limpada, de fato, deixar com a cara de praça. E paralela à praça lá, colado, o pessoal do próprios condomínios descartam muitos móveis, sabe? Seu guarda-roupa não tá bom, sua mesa não tá bom, sua cadeira não tá bom, bom, joga ela no meio do mato lá. Também não tinha ecoponto na quebrada, mas é tiração. E nós começamos a pegar essas madeiras, fazer fogueira,
encher a cara toda terça, ficar cantarolando lá com o violão e tal. E chegou um ponto que tinha 100 pessoas na praça, tá ligado? Tipo, nós falamos, meu, muita gente, muita loucura, e a quebrada já é mó antro de perdição. Tem o bar de fulano, tem a biqueira não sei do que, tem a lojinha não sei do que, tem outro boteco ali. E nós não queremos, tipo, juntar mais um monte de gente para ficar nesse mesmo contexto de destruição. Sendo que a gente tem potencial para fazer as coisas bem melhores. E aí a gente se descobriu, tipo, eu sempre gostei de escrever uns versos, né? Virginiano, tímido, na adolescência escrevia uns versos, apaixonado. E aí o Trash também é muito intelectual, gosta muito de ler. Falou, eu também escrevo uns versos, gosto das poesias. Aí só vamos fazer um sarau. Aí começamos a fazer sarau e troca de livro também, todas as terças. Então já foi mudando a cara do rolê, ficando uma coisa mais cultural. A época de São João fizemos festa junina, comemoramos o aniversário do Luau. E isso chamou a atenção na praça para poder ser reformada por uns políticos. Já duas vezes eles reformaram a praça lá. Agora a praça realmente é uma praça, tem iluminação, tem brinquedo para as crianças. Embora a gente não faça mais luau lá, ainda tem coisas que foi assim, fruto nosso. A própria bananeira que está lá foi eu que plantei. E é muito louco, porque a gente consegue perceber como que a gente, através da nossa ação, trouxe uma mudança para quebrada. E nesse rolê, na Bela Noite, esse pessoal desse coletivo foi lá conhecer o Luau dos Loucos. Eu lá com meu corotinho bêbado, pulando fogueira, e depois dando um bronca na roda de conversa para o pessoal ficar em silêncio, que era a hora do sarau. Eles falaram, pô, o mano ali é maior responsa, pega a madeira, faz pipoca, assa batata, dá bronca no pessoal para recitar poesia aí e tal, ficar quieto em silêncio. E aí disseram, esse é o link, esse é o museu. E no caminho que eles faziam, né, ali pela Luiz Mateus, tal, e no Patianense, eles viam as pichações minhas. E isso chamou a atenção também, porque aí, eles viam muitas pichações, mas não conseguiam entender, entenderam a minha. E aí ele falou, pô, esse cara é muito louco, o cara é tipo o maior artista, ativista aqui na quebrada. Nós temos que ter um entrosamento maior, conhecer. Porque a gente conhecemos muitos coletivos lá na cidade de Tiradentes, aqui é o começo da cidade de Tiradentes, né, Fazenda do Carmo, no sentido fundão. E é muito doido que tem a Praça do Luau, Tiradentes. Aí tem um riozinho, atravessa o riozinho do outro lado, a mesma Coab já pertence a Itaquera. E riozinho à frente já é a minha vila, Vila Cosmopolita, que é a última parte de Guaianazes, tá? A gente toma ali na tríplice fronteira. Então é uns empurrando com a barriga pro outro e poucos fazendo. Então, daí a nossa atitude de nós mesmo meter a mão na massa e fazer. E aí um desses artistas que foi nesse rolê me convidou para essa parceria artística, né? O Rodrigo Andrade falou, pô, vamos fazer uma parceria, vamos pintar algo junto. E nós ia ter um evento de grafite no final de semana seguinte. Nós organizamos com a AB13 e mais alguns amigos, o 8º Batalhão, o Dubs, junto com os moradores exagerados. E aí eu falei, pô, da hora, cola aí, a gente vai pintar uns muros aqui, eu vou arrumar uns 4 metros de muro, a gente pintar um muro junto. Mas sabe, tipo assim, que nem, vou fazer um rolê com o pichador, chega aí, vou fazer um rolê. Nem sabia quem era o Rodrigo, nunca tinha estudado ele, não sabia essas coisas de tinta óleo, de artistas. E aí o Rodrigo me chega com um carro, com a galera lá do coletivo, e começa a me descer um monte de Tupperware, com as massas, parecendo umas gorduras de porco com pigmento. E todo mundo ficou curioso, falou, mano, como o cara vai usar essa tinta nesses muros, que é os muros meio chapiscadinhos. E a própria Senegal foi lá e acabou com o evento antes, né? Chapiscou. E aí foi o primeiro contato com o tinta óleo, sabe? Ali, todo mundo com seus sprays, seus latex, o Rodrigo chegou com um monte de tinta óleo. E aí eu falei, vamos fazer essa parte aqui. Aí sugerimos de eu fazer um grapicho, ele fazer umas formas usando tinta óleo. Só que ele usa uma técnica de contact, de sobreposto, para depois colocar muito volume de tinta óleo e tirar a máscara do contact. E pelo fato de o muro ser chapiscado, com a areia fina, o contact não grudava. Aí eu falei, pô, não tem fita crepe? Falei para ele com o assistente dele. Aí pegamos uma fita crepe, ela fixou melhor, deu muito bom, nós conseguimos fazer o trabalho. Naquele momento ali, o Rodrigo já falou, pô, o cara entende também não só de superfície e tal, não entende só de tinta, de picho, entende de superfície também e tal. E eu organizo um evento de grafite aqui, todo mundo vem, troca uma ideia, mó respeitoso aqui, o mano tem um conceito. Aí, digamos assim, foi uma paixão à primeira vista, eu e o Rodrigo.
E ele me convidou para ir ao ateliê dele lá na Vila Romana. E aí, quando eu entrei no ateliê dele, eu me senti uma criança quando entra numa doceria ou quando vai num parque de diversão. Aquele monte de cor, aquele cheiro de tinta, aquele monte de tela. Eu falei, nossa, que paraíso, que alegria, com uma cara de bobo. E aí ele falou, pô, essas são minhas pinturas, meu trabalho, eu exponho em galeria. E quero falar dos artistas daqui, vamos estudar um pouco. Aí começou a mostrar esses monte de livros, Gostam, Caravaggio, nossa. E aí, tipo, fui se interessando, ao mesmo tempo que ele lendo o livro, vendo pintura com ele, praticando, pintando. E em 2021, acho que foi 2021, 2021 ou 2020, eu não estou recordando agora exato, a gente fez a exposição na Galeria Milan, chamada Soma. Foi justamente a junção das formas do Rodrigo, arte contemporânea com tinta óleo, e as minhas pichações, usando latex, usando tinta óleo. Outras vezes o Rodrigo usando latex, eu usando óleo. Foi a somatória mesmo das ideias, do material. E foi muito foda essa ideia, sabe? Lá na Burguelândia, onde a pichação é totalmente marginalizada, vista como algo tão feio, nós dar um pontapé com os dois pés na porta e jogar isso dentro de uma galeria burguês. Foi da hora. E daí em diante eu não parei. E a próxima exposição foi retratando a horta que eu tinha com os amigos, lá beirando a Praça do Luau. E aí foi minhas primeiras paisagens retratando a natureza, porque o picho eu faço há 25 anos, tiro de letra. Mas fazer paisagem eu não sabia. Ainda mais usando tinta óleo, que tinha tido pouco contato até então. E aí foi muito louco poder retratar o espantalho que eu fiz com as minhas roupas, com as minhas próprias roupas velhas e o capim que nós capinamos no quintal. Aquela sementinha de alface tão pequenininha, germinada com tanto cuidado, aquele massinho que virou e poder retratar um canteirinho, uns massinhos de alface. E ali surgiram minhas primeiras paisagens e foram expostas na Galeria Marília Hazuki, onde foi a segunda exposição que eu pude levar a minha mãe, mostrar já esse lance, já as paisagens. A mãe ficou encantada com os desenhos, meu e dos meus amigos, assustada com os preços caros, né? Os preços, o ambiente ali em Itaim Bibi e tal. E aí eu comecei, tipo, a entender mesmo de fato esse mundo, esse universo que nós estava sendo inserido. O Evandro, por ser amigo muito próximo meu das ações sociais que nós fazíamos aqui na região da Tiradentes e Sarau, também já estava acompanhando e pintando junto conosco. E nós ganhamos um dinheirinho nessa exposição. E aí eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei, pai, mãe, a gente quer montar um ateliê lá embaixo no salão. Tem um salãozinho pequenininho, que hoje em dia é o ateliê da Rapa, na casa dos meus pais. Já foi igreja, doceria, gráfica, bar, várias coisas. Por último era a igreja. E aí eu falei para ele, mano, vamos de fato sermos artistas? Pegar esse dinheirinho que a gente ganhou agora, comprar os material, a gente conversa com o meu pessoal aqui, nós começamos a pagar aluguel e montar um ateliê. Porque minha mãe tava cortando o frango ali, sabe, escruchando o frango, fazendo um rango na cozinha e eu mexendo com clementina, com tita óleo em cima da mesa. Meu quarto pequenininho ali na minha casa, que estava no meu quartinho. E aí nós montamos o ateliê da Rapa, que é o único ateliê de arte aqui na região da Vila Cosmopolita e Fernando do Carmo. E todo mundo passa, tem um contato. A gente abre a porta do ateliê, porta aberta, todo mundo pode passar, chegar, apreciar os quadros, conhecer sobre o material, ler um livro de arte. Então, tá aí a importância, sabe, de nós sermos o que sermos e estar na quebrada fazendo, de certa forma, uma grande diferença. Foda essa história. E aí, depois dessa exposição, foi a da Maria Antônia, com paisagem ao ar livre. O pós-essa exposição das primeiras paisagens nossas, a gente fizemos o grupo de cultura ao ar livre, onde todo mês a gente se encontra em alguma praça, algum parque da cidade e faz pinturas ao ar livre, usando tinta óleo. Esse foi um projeto muito legal. A gente retratamos vários lugares aqui: Parque da Consciência Negra, Parque do Rodeio, Parque do Carmo, a Pedreira, Guaianazes, o Texas.
pintamos várias praças aqui também e se expandimos para outros lugares da cidade. E aí a exposição da Maria Antônia foi mostrando 3 anos desses encontros de pintura que nós fizemos. Foi um projeto que a gente fazia parte ainda lá do coletivo. Então, assim, a gente fez a exposição mostrando trabalhos de alguns artistas, não foi do coletivo todo em si, foi de alguns, porque nem todos participavam dos encontros de pintura. E foi tão sucesso essa exposição que era para ficar 3 meses, acabou sendo prolongada e ficou 6 meses. Foi muito boa, muito bem comentada. O legal de lá também é que, assim, as obras vendidas eram diretamente com os artistas, não tinha curadoria por trás, assim, para poder ficar com valores e tal. Isso também resultou no livro nosso, né, o livro Ar Livre, pela editora Martins Fontes, um grande amigo nosso, que é uma forma de eternizar, né, porque a pintura você pinta, você expõe, às vezes você vende ela, você nunca mais nem vai ver, saber com quem tá, muitas vezes. E é muito louco aqui na Quebrada você pintar um morro que hoje é mato, com os predinhos em cima, as casinhas. Daqui 3 meses você vem para poder passar por esse local, já não tem mais esse morro, essas casinhas. Tem agora uma comunidade enorme, os prédios que eram pequenos já estão muito enormes, as torres, e o mato não tem mais. Então, assim, os lugares mudam. E aí, Maria Antônia, a gente fizemos o livro, né? Que foi essa forma também de eternizar os lugares que a gente pintou. Muito bom. E todo o retorno financeiro das vendas do livro é voltado para poder manter os encontros mensais de pintura. Então é muito louco o projeto, é uma coisa em cima da outra, puxando a outra. Dando possibilidade para novas pessoas estar chegando. Tipo, vou citar alguns exemplos hoje em dia. A minha namorada está pintando, o filho do Tito, o Johnny, está pintando com óleo, o Neguebs, que é um mano que trabalha com fotografia, está colando, está pintando. Tem um amigo nosso lá do Rio de Janeiro, Malvo, que está aqui em São Paulo, está dando suporte para ele pintar lá no nosso ateliê, usar nosso ateliê. Essa coisa bem de amizade mesmo, de vínculo. E isso a gente também tentou mostrar nessa exposição que está rolando lá na Isabel Pinheiro agora. Chama Sintonia, justamente por causa desses vínculos de amizade. Eu e a Ana aqui somos muito amigos, participamos do grupo de pintura. A Marina Frugoli foi nossa curadora, já veio ao encontro de pintura, somos amigos. A Isabel, que é a própria galerista, é uma querida. Um dos fotógrafos foi meu amigo, o Neguebs. Então, essa coisa na sintonia de agregar um com o outro mesmo, de estar junto, acho que isso é o que faz a diferença, é o que motiva e o que inspira, que nos mostra que estamos no caminho certo e vamos que vamos. O Link, para terminar, assim, para a gente ir finalizando, eu queria que você falasse um pouquinho dessa exposição com a Ana Kia, né, a Sintonia, mas falasse um pouquinho também da sua individual, que até eu fui na abertura, né, que foi aqui na galeria, qual é o nome ali? No Ateliê 397, É na Ateliê 397, né? aberta Dona Paula. Isso, exatamente. Porque foi uma individual, né? Tinha bastante coisa sua. Como foi aquela lá? Falar um pouquinho daquela exposição. E aí finalizar com a atual, a Sintonia, que está em cartaz. Ao longo desses 7 anos de pintura, muito aprendizado, muita evolução, eu não tinha ainda feito uma individual. E tinha já participado de várias coletivas, né? E eu sempre mostrei trabalho de pichação, todo mundo sabe que eu sou pichador, não escondo essa questão, essa raiz. Que eu acho que é isso, né, mano? É o início da parada. A pichação foi o contato com a tinta ali, que me levou a ser pintor residencial, você um bom profissional, a paixão pela tinta levou a conhecer pessoas, artistas, e se envolver de fato na arte. E aí eu mostrei meus trabalhos de pichação a primeira vez, foi junto com o Rodrigo, né? E a minha individual no Ateliê 397 foi o pós da exposição do Maria Antônia, Ar Livre. E foi muito da hora, porque a curadora, Thais Rivite, que é uma queridaça também, falou, Link, que você faz umas paisagens lindas e bonitas, as pessoas sabem, que você pinta com óleo, tal, as pessoas sabem quem é o Link, o museu. Mas assim, eu quero fazer a individual mostrando esse lance
da pichação, a gente ia andar pela cidade, você mostrar a diferença dos pichos, tipos, mostrar mais desse universo da pichação e você, ao longo desses seus 25 anos aí de museu. E aí nós fizemos um curtinha, né, de 15 minutos, com a direção da Marta Nelly, foi muito louco também. A gente saímos do centro de São Paulo até a Zona Leste, passamos pela Horta, passamos por os lugares que eu pichei e encerramos no ateliê da Rapa. E foi muito louco essa exposição, até dá uma certa emoção falar, que meu pai nunca tinha ido em nenhuma exposição minha. E essa foi a primeira que meu pai foi. E foi justamente mostrando muitas pichações. Tinha uns três ou quatro, assim, de paisagem, mas muita pichação. Eu pichei o Ateliê 397, tinha o documentário. E eu ocupei dois lugares, né? Eu ocupei o Ateliê 397, ah, e eu ocupei o ateliê da artista Shirley Cipula. Ela emprestou também, que eu tinha uns trabalhos grandes. Teve uma chapa de aço que eu pichei na minha vila, sem autorização a cada no vizinho. Depois eu fui lá trocar ideia para arrancar essa chapa de aço para levar para Higienópolis para ser exposta. Eu comprar outra para pôr no lugar. Pensa que doideira. E aí eu mostrei pro meu pai, tipo, falei, aí pai, você que sempre traz umas tintas, né? Meu pai, ele é aposentado e inquieta a vida toda trabalhando. Ele dá uns rolês pela cidade e tudo que ele acha que ainda dá para reutilizar, ele traz. E como ele sabe que eu amo tinta, ele também gosta, ele traz muitas tintas. Então eu sempre pego a tinta dele para estar pichando, grafitando. E na pichação eu falava, ó, esses aqui são meus genitores, meu pai. Esses aqui que é a causa, meu pai que me dá tinta. Aí, pai, vai ter que me dar mais tinta para pichar mais, ó. Pichação é arte, tá vendo? Então, assim, teve um gostinho muito especial pelo meu pai ter ido. Teve vários amigos, foi a minha primeira individual. Muitas pessoas esperavam ver muitas paisagens e, ao contrário, era muita pichação. Então, também teve esse olhar voltado para o picho, que muitos se surpreenderam. E eu procurei pichar com tinta óleo, pichar com terra, pichar com latex, pincel, com rolo, com espátula. Me diverti. E tive que alongar um espaço durante 2 meses lá no Bom Retiro, na Rua Solon, para produzir uns trabalhos maiores, devido ao nosso ateliê ser pequenininho. Então foi uma exposição que eu pintei mais de 30 trabalhos esses 2 meses aí, bem legal, elaborado, ficou exposta há um mês, teve bons resultados, bem comentado, muitas visitas, repercute até hoje. E foi o pós dessa exposição no Maria Antônia. E aí, o pós dessa minha primeira individual, eu participei na SP Arte pela primeira vez no ano passado, a convite da Galeria da Abel Pinheiro, juntamente com o Tito e mais alguns artistas da galeria. E foi legal, porque há uns anos atrás, quando a gente fazia parte desse coletivo, a gente tinha que aguardar ingressos para ir como espectadores. Agora a gente fomos como participantes. E tive vendas, e o pós da SP Arte eu recebi o convite para ser representado pela galeria. Aí eu comecei a ser representado pela galeria, exclusividade com a galeria. Esse ano eu participei na SP Arte, foi muito bom também, tive algumas vendas, mantive rolê ali com a galeria. Aí agora a Isabel convidou para poder fazer uma exposição, e eu sugeri de fazer com a minha amiga Ana Kia, porque ela também acabou de entrar para a galeria, estou comemorando um ano de representação. E eu falei, empoderamento feminino, visibilidade, amizade, vamos fazer um rolê bem legal. Repana aqui, ó, vamos mostrar esses quadros seu também urbano, eu vou mostrar uns quadros com pichação, a gente mistura pichação, paisagem, contemporâneo, urbano. Vamos pichar essas paredes da galeria aqui, eu já falei com a galerista, ela deixou. E tá rolando, vai até dia 18 de junho agora. Eu estou muito feliz por estar entre amigos, desde a curadoria com a Marina Frugoli, a Anakia como amiga, expondo junto, as fotos do meu amigo Neguebs, a Isabel, o Gabriel, que é o filho dela, são os queridos também. Então, estou bem contente, estou animado. Agora em agosto vai ter o Rotas, já estou sabendo, e eu vou participar. Então, para mim, são grandes conquistas, tá? Expondo em lugares grandes, ter ido na PUC, não, na PUC ainda não fui, estou para ir. Ter ido na USP já por
3 vezes e já fui na Unicamp para falar sobre arte, falar sobre mim. Eu acho até engraçado, porque eu achava que a faculdade era um bicho de 7 cabeças. A única vez que eu fui na faculdade foi na época do Enem, outra vez para poder fazer um tratamento odontológico. E aí, depois de uns anos, eu me vendo na sala falando com uns bacharelados, doutorados, falando de pichação, maloqueiragem, falando de quebrada, do dia a dia, perguntas, dúvidas, tal, trocando ideia, bem interativo. Conhecer o ambiente ali, né, universitário, é muito louco. Mudou muito, muito aquele link de 2018 para cá, hein? E através de todo esse aprendizado, todos esses trabalhos, eu consegui reformar uma parte na casa da minha mãe. Eu acho isso muito lindo de se falar. Minha mãezinha, minha rainha, ela merece. Consegui conquistar algumas coisas que eu tinha muito anseio através da arte. Tenho conseguido conquistar algumas coisas. Não é fácil, não vou falar, a vida de artista é a mil maravilha, é da hora, é fácil, a gente não tem patrão e é a Gozolândia. Não. Se você não trampar, se você não tiver um colete, se não tiver um entrosamento, você pode ser o melhor artista, mas você vai ficar engessado. Essa que é a ideia. Então você tem que ter esse convívio, esse entrosamento, a curiosidade, além do talento e da prática, né? Eu acho que isso que faz a diferença, isso que tem motivado, tem nos movido. E pessoas, como eu disse lá no início, né? Pessoas como você, assim, tão linda, de quebrada para quebrada, que tem um olhar humanitário, que sabe valorizar os que têm potencial, para chegar e trocar um papo, sabe? É tipo como se fosse aquela horta que eu tinha com meus amigos, que era cheia de entulho, um terreno podre ali, e nós limpamos, rastelamos, fizemos compostagem, começamos a semear e depois nós colher alface, cenoura, repolho e tudão. É isso, é saber cuidar, semear sementes boas e ter um cuidado, ter um zelo ali, né? E depois colher os bons frutos. Acho que é essa a ideia. E você está colhendo, né, Link? Parabéns, cara. Está colhendo. Colhendo, tô Merecidíssimo. semeando, tô colhendo, tô semeando, assim, tô feliz com a atual fase e tô feliz também por estar trazendo pessoas para perto, pessoas que têm essa curiosidade, têm essa vontade. Tava falando essa semana com os meninos, eu falei, pô, vocês têm um ateliê da Rapa para colar aqui, pintar, dar esse suporte. Coisa que nós daqui não tivemos, nós tivemos que sair daqui do extremo da Zona Leste para ir lá para Vila Romana, para ir para Higienópolis, para ir para o centro, para estudar, conhecer materiais, para poder praticar. Porque na quebrada não tem. Então, assim, agora nós temos o ateliê da Rapa, vocês têm esse privilégio de colar, nem que colar só para fumar um, mas tá ali vendo a gente pintar, tá vendo a gente trocar ideia, falando do artista e tal, e isso desperta a curiosidade. Tem dado uns bons frutos, eu tô muito feliz com tudo isso. É continuidade, né? É o legado, né, que você está construindo para as próximas gerações. E para as gerações que estão aí te vendo, né, tendo você como referência. Meu próprio sobrinho, ele fica desenhando com HB lá, umas flores, uns hibiscos, e vem sempre mostrar para mim. E aí eu fico palpitando, falo, tá legal o sombreamento, luz de sombra, ó, aqui o pontilismo, você podia jogar um pouquinho mais de pontilismo. E ele é um pré-adolescente, então assim, é muito louco a convivência também com a família. Eu tenho um sobrinho pré-adolescente, tenho um sobrinho que é pequenininho, tem dois que já são maiores, um de 22, um de 18. E são todos homens. E eu sou o único filho homem. Eu sempre quis ter um irmão. E era eu e 3 irmãs. Minha irmã mais velha faleceu vai fazer uns 3 anos. E aí, quando chegou os sobrinhos, tipo, foi muito da hora. E hoje em dia eu poder ser um bom exemplo de tio, um bom exemplo de homem, um bom exemplo de filho pros meus sobrinhos, pros meus amigos, pra minha namorada, o meu meio social. Ser uma boa pessoa, né? Além dessa cara de louco e essas loucuras que eu apronto. Só o passado sabe, né, Link? Vai passar metade, até hoje eu tenho sequelas. Mas que bom que eu amadureci, né? E estou E assim, amadurecendo ainda, aprendendo muito. Acho que a vida é isso, é o eterno você aprender e compartilhar, né? Porque a gente se julgar sábio demais, a gente vai morrer sem saber muita coisa. Então, cada dia, cada nova manhã, você agradecer por respirar, por enxergar, por estar vivo
ter uma chance de aprender algo novo, de poder ensinar algo novo, de deixar mais uma frasinha ali, uma palavrinha na sua história como um ser humano aqui nesse plano terrestre. Acho que é isso. Nossa, foda demais. Obrigada, Link. Eu que Obrigada. agradeço mais uma vez. Nós, muito sucesso, você merece muito. Quem conhece sua trajetória tá ligado. E vou repetir, você sempre foi um grande artista. Agora só está colhendo os frutos. Convido a todos para poder ter essa vivência de colar na quebrada, conhecer o ateliê da Rapa, trocar uma ideia, vir conhecer a nossa vila, ter um entrosamento, de repente pintar um muro, fazer um picho, para mostrar que tem uns espinhos, mas também tem muitas flores bonitas, entendeu? Vamos que vamos. É isso, obrigada, querido. É nóis, querida.